Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. É o seu irmão em Cristo, pastor Genildo, da Igreja Filhos da Promessa. Estamos novamente aqui para mais esse contato, para mais esse vídeo. E nesta oportunidade, eu quero falar a respeito de 3 porquês, 3 razões pelas quais a gente luta. A gente tem dificuldade. Eu sei que eu tenho já outros vídeos a esse respeito, mas eu tenho certeza que da forma que nós vamos falar hoje, eu ainda não tinha falado nos vídeos anteriores. Então, porque é uma das maiores perguntas, né? Por que que a gente tem que sofrer, pastor? Por que que a gente tem que passar por poucas e boas? Por que que vem as lutas? Por que que vem as dificuldades? Então, neste vídeo, eu queria dizer para você o seguinte: existe 3, pode ter mais, né? Mas eu trouxe aqui 3 das principais, com toda certeza. 3 razões, 3 motivos pelos quais a gente passa por dificuldade. Você pode passar por dificuldade quando Deus quer te provar. Entendeu? Deus quer provar você para que amanhã ou depois Ele te dê uma grande bênção, te deu uma grande vitória. Então, ele prova você. É só você observar o nosso querido pai na fé, o Abraão. Você se lembra daquela prova que Deus fez com Abraão, né? Foi uma prova muito forte. Qual seja, pedir ao Abraão que oferecesse o seu próprio filho em holocausto. Você sabe, né, que holocausto é uma fogueira. É uma fogueira que usava-se no Velho Testamento para sacrificar animais como oferta para Deus. E Deus pediu que o Abraão oferecesse o seu filho em holocausto. Por que que isso aconteceu? Porque Deus queria dar uma bênção enorme, uma bênção inominável ao nosso pai Abraão. Então, antes dele dar essa bênção enorme para o Abraão, ele provou a fé do Abraão. Todo mundo, eu não vou nem ler essa passagem, porque eu sei que você conhece. Então, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldade, porque Deus está provando você, certo? Por que que Ele está provando? Porque Ele quer te dar uma bênção fora do comum, fora do normal. Meu caro pastor, então qual foi a bênção que Deus deu para o Abraão? Ora, Deus falou simplesmente assim para o Abraão: que todas as pessoas nele, isto é, todas as pessoas que fossem seus descendentes, seriam abençoadas. E que ele seria pai de uma grande nação. Eu conheço pais de grandes famílias, você também deve conhecer, né? Eu conheci lá em Tupã, na minha cidade, no Oeste Paulista. Se tiver alguém me vendo e ouvindo lá em Tupã, um grande abraço para a minha querida cidade natal. Eu conheci aí em Tupã uma família chamada família dos Zefirinos. Zefirinos, que eles tiveram 25 filhos. Então, o sujeito era pai de uma grande família, né? Mas o Abraão, ele foi pai de uma grande nação. E você sabia que ainda hoje continua nascendo filhos de Abraão? Então, foi uma bênção. O nosso vídeo hoje não é sobre o Abraão. Hoje eu estou falando aqui sobre por que a gente passa por lutas, dificuldades, problemas, né? Então, primeira coisa, as lutas vêm quando Deus está provando a nossa fé, porque Ele quer nos dar uma grande vitória, uma grande bênção. Ele quer tornar a gente uma pessoa notável. Certo? Qual é a segunda razão pela qual a gente pode encarar, enfrentar lutas, dificuldades? Às vezes, Deus permite a luta para provar, para colocar você no trilho. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, mas você está fora do trilho. Você está fora, como se diz hoje em dia, né? Fora do seu quadrado. Não tem aquele ditado? Cada um no seu quadrado? De repente você está fora do quadrado, no que diz respeito a Deus. E Deus quer que você volte para o caminho novamente.
Então ele permite a dificuldade. Então ele permite a luta para que a sua ficha venha cair e que você venha entender que aquele mal veio sobre você, porque Deus quer que você volte para o caminho. E para exemplificar isso, a gente pode citar Jonas, pode citar o paralítico do tanque de Betesda. Só uma palhinha sobre o paralítico. O paralítico ficou 38 anos paralítico. Eu já tenho vídeo a respeito desse homem. 38 anos paralítico. E no dia em que o Senhor Jesus Cristo curou o paralítico, mais tarde, isto é, depois de mais alguns dias, a Bíblia diz que Jesus encontrou ele na igreja, no templo, chamado Templo de Salomão. E aí Jesus falou para ele assim: olha, você agora já está são. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Percebe? Então, ele ficou 38 anos paralítico. Aí Jesus curou a paralisia dele e exortou, dizendo: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, Deus pode permitir a luta, porque Ele está te provando para te dar uma bênção grande. Deus pode permitir a luta, o mal, porque você saiu fora do caminho e Ele quer que você volte para o caminho, certo? E eu anotei mais uma aqui, não quero fugir do script, porque é importante, né? Que a gente possa... assim, muito importante, eu lembrei do Jó. O Jó passou por tudo aquilo que todo mundo conhece. Por que que o mal veio sobre o Jó? Por que que o Jó passou por aquela situação terrível que ninguém, nem antes e nem depois do Jó, passou por nada parecido? Preste atenção. O Jó passou por aquilo para a honra e glória de Deus. Ouviu isso? O Jó passou por tudo aquilo que ele passou para a honra e glória de Deus. E mais alguma coisa, para que o próprio Jó fosse exaltado por Deus. Então, veio todo aquele mal sobre o Jó, para que o nome de Deus fosse glorificado, e veio todo aquele mal sobre o Jó, para que o Jó fosse exaltado. Porque tudo começou com um insulto de Deus para o diabo, e o diabo deu o troco, né? Deus falou para o diabo assim: você observou meu servo Jó aí na terra? Porque não tem ninguém na terra tão justo quanto Jó. Aí o diabo deu o troco e falou: mas também o Senhor encheu ele de riqueza e o gado dele está crescendo na terra e tudo mais. Agora, tira o que ele tem para que você veja se ele peca contra você ou não. Então ali era para a glória de Deus e para que o Jó fosse exaltado. Porque Deus, ele tem o prazer de exaltar os seus filhos. Você entendeu? Deus tem prazer em engrandecer os seus filhos. Ele tem prazer que o mundo inteiro, e principalmente o inimigo, Satanás, perceba que aquele homem, aquela mulher é amada por Deus, sabe? Aquela pessoa honra a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fidelidade, e Deus fez questão de honrar aquela pessoa, de exaltar aquela pessoa. Eu conheço muita gente, não vou nem citar nomes aqui, mas eu conheço muita gente que foram exaltadas por Deus, que foram engrandecidas pelo próprio Deus, porque essas pessoas honraram a Deus, dignificaram a Deus, passaram por lutas, passaram por dificuldades e não pecaram contra Deus. Quando tudo terminou, Deus exaltou aquela pessoa também. Eu já tenho também sobre Jó, já falei várias vezes a respeito dele, mas queria dizer o seguinte, que o Jó, depois que tudo isso passou, o Jó tinha 70 anos quando ele passou por isso. 70 anos. Eu não vou ter tempo agora de fazer esse cálculo com você. Mas eu sei que o Jó tinha 70 anos
quando ele passou por essas coisas todas. E depois, o que aconteceu com ele? Deus deu a ele tudo em dobro, e aqui está o segredo. Depois que tudo isso passou, o Jó viveu mais 140 anos. Ora, é simples, se Deus devolveu para ele tudo em dobro e ele viveu mais 140 anos, é muito fácil você entender que ele tinha 70 antes, né? Então, é muito fácil a gente concluir que o Jó viveu 210 anos de idade. E depois que tudo passou, mais 140, né? Quer dizer, 70 anos e depois mais 140. Então ele honrou a Deus, ele dignificou a Deus, ele não pecou contra Deus, apesar de tudo aquilo que veio sobre ele. E depois Deus então exaltou o Jó, engrandeceu o Jó, né? Fez o diabo ficar com vergonha do Jó. Amém? Deu para você entender? Então quando a luta vier, meu irmão, quando a luta vier, minha irmã, fica tranquilo, espere em Deus, aguenta firme, não blasfema não xinga não abandone a Deus não, que Ele vai honrar a você. Acho que foi a Rose Nascimento, né, que fez um hino baseado no Jó, dizendo que Deus vai exaltar você, e vai. Quero orar em seu favor. Deus querido, mais uma vez nós tivemos o privilégio de trazer esta reflexão, esta meditação para os nossos queridos irmãos e irmãs, para pessoas de todo tipo de religião, que me dão a honra de assistir os nossos vídeos, e eu quero orar em favor de todos eles agora. Visita, Senhor, essa pessoa que está me assistindo pelo seu celular, pessoas que estão ali me vendo no tablet, no computador, pessoas que estão viajando, estão aproveitando para me assistir, pessoas que estão de férias e estão fazendo o mesmo. E assim, que o Senhor visite a todos agora. Onde estiver uma pessoa sofrendo, doente, problemático, toque neste meu irmão, nesta minha irmã, toca nesta vida agora, Senhor, e restaura. Queima este mal com fogo divino. Que a minha querida irmã, meu querido irmão, tenha recebido através desta breve meditação, tenha recebido um ânimo novo, uma força nova, uma vontade de vencer o mal para a tua glória, Senhor. Abençoa o seu trabalho, seus negócios, sua família, tudo que diz respeito a esta vida, em nome de Jesus Cristo e para teu louvor, Senhor. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se inscreva no nosso canal, por gentileza. Para você não custa absolutamente nada, não custa nada mesmo, mas para nós é muito importante. Eu queria pedir também que você divulgue isso, uma linguagem mais antiga, né? Hoje é compartilhar. No tempo que eu pregava no rádio, era divulgar, anunciar, né? Agora é compartilha, não é isso? Então, compartilha com seus vizinhos, amigos, colegas, nosso canal, nossos vídeos, e ative o sininho para que você possa receber automaticamente os nossos próximos vídeos, tá bom? Façam isso para a glória de Deus e para você me ajudar aí no YouTube. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima, na paz do Senhor. Amém.